começaram a ler? Quais foram os primeiros livros que atraíram para essa... Pois é, esse tipo de categoria que vocês discutiam agora é irrelevante para um leitor infantil que começa a ler. Na realidade, para mim, eu nem ao menos prestava atenção que havia um nome de alguém estampado na capa do livro. Pouco me interessava, se o livro não tivesse capa, talvez... Enfim, e eu lia essa questão da leitura, de como ela começa, se os pais necessitam ter livro em casa. Acho que ajuda muito. Né? Ajuda bastante, não vai ler o que, né? Pombas. Mas se o cara tem livro em casa, se há o exemplo de uma pessoa lendo. Eu, por exemplo, talvez tenha observado a primeira coisa como meu pai sempre não lia, mas ele entrava no banheiro com um livro. Então era um anti-exemplo, talvez, né? Uma atividade está ligada a outra. O que esse homem está fazendo ao entrar no banheiro com um livro na mão, né? Uma atividade que se faz escondida. Exato. Talvez tenha esse caráter misterioso tenha despertado a minha curiosidade. Mas é uma brincadeira isso. Mas tem a ver também essencialmente com temperamento e com limitações. A contingência familiar, mudanças frequentes ao longo da minha vida e tal, a miopia, a timidez e tudo isso fez com que eu me transformasse num leitor. O que eu lia era tudo, era desde a fotonovela da minha mãe, que eu adorava, Jacques Douglas, Grande Hotel, Sétimo Céu, histórias românticas para donas de casa. Eu adorava ler aquilo. Ao mesmo tempo eu lia Robert Louis Stevenson, e lia Joseph Conrad, lia Érico Veríssimo, Tempo e Vento, que são as coisas que eu lia quando eu tinha 10 anos, 9 anos de idade, assim. Então, o caráter de nicho cultural a que pertence, se é alta literatura, se é bom ou se é ruim, não cabe nessa situação. E tenho a impressão, inclusive, que em termos de formação como escritor, assim, todo escritor... Uma das perguntas mais frequentes que um escritor é obrigado a responder é quais seus livros fundamentais, os seus 10 livros, etc. E a gente sempre indica, os escritores sempre indicam livros que pertencem ao cânone, ou um outro contemporâneo que esteja bem na fita, que esteja sendo bem considerado. Mas na realidade o que forma o nosso caldo pessoal e singular é uma mistura tão singular, e ela é composta de coisas tão vergonhosas que poderiam nos envergonhar, não é? Como Grande Hotel, as novelas da série Jacques Douglas, que é uma série italiana de um detetive romântico, que você não poderia citar. E tenho a impressão que em grande medida essas influências toscas de cultura popular, ou o Marcelino Freire, o Marcelino adora dizer que a voz da mãe dele é a maior influência literária que ele teve, a ladainha dela cantando na cozinha. É uma verdade, né? Ou seja, não sei se eu respondi algo. E você, Ernesto, o que você lia? Você também só lia porcaria? Não, minha mãe é formada em crítica literária, tinha uma biblioteca imensa, mas ela nunca... É engraçado que tu falou que o sucesso da tua família foi 50%, comigo foi 25%. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. E minha irmã até lê um pouco, mas não muito. Eles não são leitores, de modo algum. E eu não sei explicar porquê. Eu fui pegando os livros da estante e, por sorte, peguei os livros certos. Claro, eu queria ler livros, comecei a ler livros. O primeiro romance que eu comprei foi do Asimov, porque tinha um robô na capa. Eu queria ler... Não, era Os Robôs do Império. Não entendi nada, porque eu era muito moleque pra ler aquilo, era confuso pro moleque. Parece mais fácil hoje em dia a gente lendo, de pensar, essa literatura tão simples. Não é nada simples pro moleque. Eu comecei muito por ficção científica, por ficção de gênero, depois, enfim, fui todo pra fantasia. Mas cedo ou tarde minha mãe me empurrou um Cortázar, que é um livro para se ler com 16 anos, o Bestiário. E daí em diante, migrei para essa área. Tive o período de achar que ficção científica e fantasia era baixa cultura. Foi um período muito idiota da minha vida, do qual me arrependo. E por sorte esse período acabou e agora eu leio ficção científica com todo o prazer que eu tinha quando moleque ou até mais.
Ô Nesk, você não quer falar um pouquinho sobre esse livro que você está escrevendo aí? Dá para falar? Ou... Dá azar, né? Falar, dá um pouco de azar. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu não vou falar o título, porque o título é sempre provisório, né? Editor muda. Era para ser começou para ser uma novelinha de terror curta e foi ficando um negócio bastante intimista, que eu tô tentando manter a parte de terror, gênero e mesclar com essa coisa tão intimista que tá virando. Mas é sobre uma mulher de 30 anos que ela é uma acadêmica, que sempre estudou história das religiões, todas essas coisas, mas a experiência dela de vida é muito acadêmica e ela se interessa por ocultismo e todas essas coisas, mas porque ela leu a biografia do Aleister Crowley e ela nunca de fato se envolveu com isso. E por uma série de motivos ela acaba se envolvendo com uma seita ocultista que eu inventei, que é uma mistura de várias vertentes, assim, várias, de Quimbanda a Telema, tudo misturado, não quis pegar uma só, até para não irritar ninguém. Mas eu inventei um grupo ocultista em São Paulo e ela vai acabar se envolvendo com isso. E o livro ele é dividido em 3 partes, dia, noite e madrugada. E a narrativa vai mudar entre uma terceira pessoa super comportada no dia, uma primeira pessoa nervosa na noite e o desregramento total da narrativa na madrugada. Essa, digamos, é a estrutura. Eu estou no meio da noite, então eu vou ter que enlouquecer muito junto com a minha narradora para entrar nesse clima, o que vai ser fácil desempregado, mas eu sempre evito ao máximo ser autobiográfico nos meus romances. Eu fujo, não tem nada que eu fuja mais do que autoficção, nunca fiz nada nem perto disso. Esse livro foi entrando algumas coisas autobiográficas no meio. Até o fato de ela ser uma mulher de 30 anos que trabalha na Avenida Paulista. É o primeiro romance que eu escrevo que se passa nos dias de hoje, porque isso é muito louco, né? Eu sempre inventei histórias em épocas passadas muito artificializadas. E dessa vez eu não estou indo pelo caminho da artificialização. Daí acabou pegando talvez algumas características mais autobiográficas minhas e outras não. Porque ela tem que ser uma personagem interessante. Eu não sou um personagem interessante, sou um personagem totalmente banal. Acho que é por isso que eu não faço autoficção. Seria o livro mais chato já escrito, porque minha vida é banalíssima. Mas... Kafka também fazia autoficção e ele tinha uma vida totalmente banal e não é tão chato assim. Ok, vai. Mas eu não sou Kafka, eu gostaria de lembrar você disso. Então eu tô colocando algumas características mais interessantes nela que eu não tenho para ver se dá uma vida. E ainda já que aproveita que você está falando sobre o processo de escrever, como é que é o seu processo de escrever, que isso é uma questão que nossos espectadores, os milhares de espectadores, têm muita curiosidade em saber. Bom, eu sou um cara que veio das exatas, né? Então eu planejo tudo antes, até porque eu tenho muito pouco tempo livre para de fato sentar e escrever. Você vem das exatas? Como assim? Eu fazia física antes de ir pra ler. Ah, você fazia física? Depois você começou a fazer missão, então. Eu podia ser feliz. É engraçado. Por que você fez isso? Não, olha meu trajeto. Eu comecei no direito e daí Deus desceu e me perguntou: você quer ser rico? Eu falei: não. Eu mudei pra física. Eu estava muito feliz na física. Daí Deus desceu e disse: você quer ser feliz? Eu falei: não. Eu fui pra letras. Daí agora eu não tenho dinheiro e sou totalmente infeliz. Mas enfim, a física realmente me marcou muito, marcou demais. E eu faço diagramas, eu planejo tudo. Para quando eu sentar para escrever com um tempo muito curto, eu penso: nossa, eu tenho 2 horas para escrever. Tipo, sei lá, abrir uma brecha no trabalho, eu tenho 2 horas livres, eu preciso escrever algo. Então tem que já estar tudo esquematizado, porque é agora ou nunca que eu vou escrever. Mas como vai ser agora se você está desempregado? Boa pergunta, eu não sei nem como é que vou pagar o aluguel, eu não tenho um tostão no bolso, assim, tá bem frilas, pelo amor de Deus. Não, eu não sei o que eu vou fazer mesmo. Eu vou tentar uma bolsa de doutorado, vamos ver se eu consigo. Ok, boa sorte. Sem fronteiras pode ser também uma boa. Tem gente que está 1 ano sem receber. Jota, e você tem algum processo criativo específico? Você se acorda cedo, vai correr, malha antes de escrever? Eu gosto de escrever bem cedo, assim, bem de manhã. Não, eu escrevo em pequenos surtos. Escrevo de soquinho. É isso, né? Tenho a impressão que eu demoro mais para entender o que eu gostaria de escrever.
descobrir a voz que vai contar a história, e no final a voz é sempre a mesma. Né? E As outras atividades te atrapalham? Traduzir, escrever comentários, críticas, resenhas? é engraçado, tudo atrapalha, mas por outro lado também tenho a impressão que eu não sei se eu seria muito produtivo se eu tivesse todo o tempo disponível no mundo, sabe? Porque o trabalho criativo, ele depende muito da sua estabilidade emocional. Se você estiver duro demais, por exemplo, você não consegue escrever. Se tiver dinheiro demais, você não consegue escrever. Se você tiver preocupações demais, você não tem espaço para pensar naquilo que gostaria de contar no seu próprio trabalho. Eu não consigo, eu tenho muitas responsabilidades, assim, tenho filho e tenho que pagar contas. Então, eu tenho que trabalhar, essa é a minha prioridade. Assim, o trabalho literário de criação é uma coisa que eu tento enfiar nos interstícios de todas as muitas coisas que eu faço para conseguir me dedicar à escrita de ficção. Mas o bom mesmo, assim, uma coisa, você precisa criar um horário onde você esteja disponível, onde as obrigações do cotidiano não te afetem tanto. E de manhã é um horário bom para isso, ou muito de madrugada. Como eu não consigo mais escrever muito de madrugada, então eu procuro acordar bem cedo e dedicar as primeiras horas, assim, sem me contaminar pela realidade, digamos.